Bora. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho a alegria de receber Aldo Anselmo Galo, uma história fantástica. Olha, dos 40, você vê a foto dele, dos 40, e hoje a foto dele dos 60, que eu vou destacar para vocês nesse programa, você não acredita. Você não acredita que é a mesma pessoa. Campeão de calistenia, e nós vamos bater esse papo legal. O Aldo, seja bem-vindo. Prefere Aldo ou Galo? Pode me chamar de Aldo Galo, como você quiser. Então seja Boa noite a bem-vindo. todos aí que vão estar nos ouvindo. Boa noite, Samuel. Prazer enorme estar aqui, poder falar um pouco sobre esse esporte, falar um pouco sobre calistenia e tudo mais. Prazer enorme. Perfeito. E primeiro, para quem não conhece a calistenia, o que é a calistenia e qual o diferencial dela para quem não pratica nenhum esporte hoje e vê aquela foto sua, aí o pessoal fala de barriga de cerveja, né? Todo aí e agora, né, corpo todo malhado como os amigos falam, shape A, sarado. a Então, cerveja vazou, cara. Ficou só um tanquinho. é, exatamente. E para quem não conhece esse esporte, o que que é a calistenia e o diferencial dela? Já conta para nós aqui. Então, calistenia é tudo aquilo que você faz com peso corporal. Porém, diferente da yoga, do pilates, que trabalha mais a questão da conscientização, da respiração, a calistenia trabalha a força. E a calistenia, as pessoas não sabem, mas ela existe 2600 antes de Cristo. Nossa, Egípcios, hindus, chineses já praticavam a calistenia, né? Esse nome quem deu foi os gregos. Eles deram o nome de Kalos Estenos, que quer dizer, Kalos é força, é bela, e Estenos, força bela, quer dizer, Kalos, força, e Estenos, beleza. Então eles treinavam, uma coisa interessante é que eles treinavam nos ginásios nus, para poder ver exatamente o corpo um do outro naquilo que estava sendo formado, a beleza, né, da musculatura. Então calistenia é isso, tudo aquilo que a gente trabalha com o próprio peso corporal. e como você, olha, antes que vocês acham que eu sou mal educado, não, perguntei para ele qual que seria, né, a forma que ele gostaria de ser tratado, falou: "Não, fala você", então tá tudo certo, tá? Então é isso. Mas como que você começou na calistenia? Olhou e falou: "Eu quero fazer isso"? Não, então, eu comecei na verdade, eu tinha um problema de ombro, meu ombro saía fora igual o Mel Gibson no filme dele, né, Ô Máquina louco! Mortífera. Às vezes dormindo saía fora igual, tinha que pôr no lugar, etcétera, ficava 15, 20 dias dolorido. E quando eu fui ao médico falou: "Olha, a cirurgia talvez não resolva, mas tenta fortalecer". E aí foi, com 40 e poucos anos, eu fui tentar fortalecer, fazer uma academia. Só que de vez em fortalecer, eu me apaixonei pela corrida. Eu comecei a fazer, fiz várias meias maratonas, tal. E num dia de treino aqui no parque, que é perto de casa aqui, chamado Serete, eu vi um japonês fazendo um movimento chamado Muscle Up. Aí eu parei e falei: "Pô, mas o que que é isso?". Aí fui perguntar, ele explicou. E ali foi o meu início. Eu comecei exatamente, né, quando eu estava para completar 50 anos. Estava com 49, pertinho de completar 50 anos, aí eu comecei a treinar, fazer barra, fazer flexões explosivas, até eu conseguir, fazer esse movimento chamado Muscle Up. E aí foi eu me apaixonei. Foi a paixão à primeira vista, vamos dizer assim. Aí a corrida ficou em Perfeito. segundo plano e eu parti pra calistenia. Olha, que legal. E aí, né, lá com os seus 40 e poucos anos, começou a fazer a calistenia e, pô, e foi em que momento de simplesmente um esporte, aquilo se tornou algo mais sério para participar de campeonatos e tudo mais? Então, aí eu fui nesse meio tempo, o Otávio Mesquita, o filho do Otávio Mesquita, que a gente chama de Mesquitinha, ele que introduziu no Brasil a calistenia, ele tinha sido campeão na Rússia, e aqui no Parque de Ibirapuera ele criou um grupo chamado Calistenia Brasil. Tinha um ano de Calistenia Brasil quando eu conheci o movimento, eu até coloco isso no meu livro.
E aí eu fui lá no parque para assistir, e eles tinham um grupo e eu comecei a treinar junto com o pessoal, e logo em seguida, no ano seguinte, ele fez um primeiro campeonato que foi no Rio de Janeiro. Esse eu não pude ir, mas eu fiquei muito interessado. No terceiro ano ele fez um campeonato no Arnold, aqui em São Paulo, Ah, aqui sim. na Zona Norte. E aí eu fui lá e fiz só uma apresentação com aquilo que eu sabia, mas eu me apaixonei tanto que aí eu comecei a treinar, especificamente para competir mesmo, né. Aí eu comecei a treinar para competir, foi aí que eu embarquei nessa daí. Fantástico. E você já era professor de educação física? Atuava em Não, qual área? eu fui estudar depois. Eu fui estudar depois educação física, ainda estou cursando online, né, educação Legal. física, mas nesse meio tempo também eu fui fazer um curso com um fisiatra no Piauí, em Teresina, que é um fisiatra que criou um método específico para se ensinar calistenia. Então eu fui fazer um curso com ele lá, que chama Calistrainer, e aí eu me a não só para dar treino para os outros, mas para que eu pudesse ter um treino melhor para mim mesmo, entendeu? Porque até então não tinha ninguém nessa área. Na faculdade, por exemplo, a gente não tem matéria para falar especificamente sobre a calistenia, né. Então a Não gente mesmo. eu fui descobrindo, aí depois eu comprei um livro italiano, que não tem nada no Brasil, né, que fala sobre a calistenia, a história da calistenia. Aí eu comprei um livro italiano, denso, e comecei a estudar também os movimentos e tudo que né, eles sabem, porque lá na Itália, hoje é considerado pela USP, né, a USP fez uma pesquisa, a calistenia é a terceira modalidade mais praticada no mundo hoje, né. Nossa, É, interessante. exatamente. E me diz algo, o que te impulsionou a levar o seu primeiro campeonato? Eu estou fazendo essa pergunta já por curiosidade para ouvir de ti, mas eu ouvi, né, em uma entrevista sua que teve relação com seu filho. Conte um pouco mais sobre esse Sim, sim, acontecimento. sim. Eu em 2020, meu filho teve uma, né, uma parada cardíaca, vamos dizer assim, porque ele teve um linfoma de Hodgkin que atingiu o mediastino, e criou líquido, e isso fez com que ele, né, o oxigênio não faltasse, né. O coração praticamente deu uma paradinha. E aí, nesse meio tempo, a gente descobriu que era o câncer, né, e aí eu nem ia mais competir, ia ter um campeonato em Brasília, o campeonato primeiro brasileiro que eu ia participar. Aí fui, e lá eu fiquei em quinto lugar, e isso eu tinha jovem, né, não tinha ninguém competindo na minha idade. E eu fui com essa vontade de trazer um troféu, uma medalha, um pódio para o meu filho, né, e não consegui. Aí na volta, logo em seguida, teve o campeonato paulista, o primeiro que eu fui participar também, com os jovens, e eu foquei, procurei pessoas para treinar junto, treinei bastante, para poder ganhar esse pódio, e foi o primeiro pódio que eu ganhei, foi para trazer exatamente esse troféu para o meu filho, que acabou vencendo o câncer, graças a Deus, e passou, porque cada Bênção. 15 dias eu estava com ele no hospital. Nossa, que É isso. maravilha. Ele ficou muito feliz, hein? Ah, lógico, lógico, lógico. Lógico que foi uma homenagem, né, foi mostrar que a gente pode vencer, pode conquistar algo, né. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, está no meu Instagram, está no meu livro, que sem firmeza nós não temos conquista, né, e tudo que a gente quer conquistar, a gente tem que ter uma firmeza de propósito. E foi isso que eu quis mostrar, porque ele estava meio depressivo também nessa época, mas graças a Deus deu tudo certo. Importante destacar, ele falou da rede social dele, aqui embaixo vocês têm, ó, o arroba dele, então, durante a entrevista inteira, o arroba dele está lá fixado. Sigam, né, esse atleta que tem levado muita saúde por aí, muitos conselhos, inclusive, eu li o resumo do seu livro, será um prazer lê-lo, né, e eu li um resumo do seu livro e claramente ali você traz muitos conselhos além
da Sim, calistenia, sim, falando da sim, sim, relação corpo-mente. Então conte um sim. pouco mais sobre esse livro seu, que está no É, período de lançamento. porque assim, o que que acontece? A calistenia usa muito a consciência corporal, né. Então, você não consegue, por exemplo, um movimento que nem a bandeira, que é um movimento super complexo, você usa até o dedinho do pé, você tem que ir fazendo ele aos poucos. Então, ir progredindo no movimento. Para você atingir o movimento, eu levei 6 meses para atingir esse movimento com perfeição. Então você exige paciência, exige determinação, foco, e você acaba usando sua mente para isso. Há uma disciplina para você fazer isso e não pode ter pressa, tem que ter paciência, porque você pode se lesionar, que é uma das coisas que eu falo, você pode se machucar. Então, a mente é extremamente importante, o foco, para fazer os exercícios. Essa seria a minha pergunta, porque, eu fiz, né, um tempo de calistenia e sem orientação, né, eu entrei lá, busquei um aplicativo e fiz. Mas, já me falaram, né, da preocupação com lesões, né, quando não tem um especialista acompanhando, tudo mais. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre se existe essa preocupação mesmo ou se os riscos são, pequenos, né, para que as Então, pessoas também eu tenho videoaulas, eu tenho também, mas é para iniciante. Então o que acontece? A calistenia tem 5 fundamentos, que são as puxadas, empurrar, as dips, agachamento e o core. Para iniciante, você não vai ter, eh, como se lesionar, porque você vai progredir bem aos poucos com o seu corpo, naturalmente. Então são as flexões, são as barras, são as dips que a gente faz, que é o empurrar para cima, né, que usa mais o nosso tríceps. Então os agachamentos, até aí tudo bem, mas quando você vai para os movimentos, eu não fiz vídeos para movimentos que, por exemplo, vamos pegar aqui um back lever, um front lever, que são movimentos mais complexos. Aí sim, aí a pessoa pode se lesionar, como aconteceu comigo, porque eu, quando comecei, fiquei tão fanático para fazer, era de manhã, de tarde, de noite, não tinha orientação nenhuma, eu acabei rompendo meu bíceps, porque eu fui fazer um movimento frio chamado Hefesto, que é um movimento muito complexo e usa a força de bíceps, e acabei rompendo. Por isso que eu até escrevo no meu livro como não ter lesões. Mas no caso de movimentos, eu assim acho que precisa mais de um acompanhamento. complexos. Precisa de alguém acompanhando junto. E aí, quando eu dou as minhas aulas, eu acompanho, mostro, vai bem leve, bem progressivo, aí a pessoa não se lesiona, entendeu? Eu vi que Então, inicialmente você coloca um elástico, tudo não, mais tem que, para exatamente, porque para progressão, para a pessoa ganhar consciência. Por exemplo, eu dou aula no SESC para terceira idade, né, geralmente. isso é Então a gente, fantástico. eles conseguem fazer, eles ficam admirados, mas é progressivo, no chão, com cuidado, com elástico, né. Então, eles ficam ficam doidos. Tem uma senhora de 90 anos que fez um movimento que eu chamo de front lever com elástico, aí eu fiquei lá 15 dias dando aula. Aí no último dia ela falou assim: "Olha, eu queria que você gravasse, porque eu preciso mandar para minha neta, minha bisneta, eu quero que todo mundo veja o que eu estou fazendo". E aí foi, e ela ficou, fez direitinho. Então isso é fantástico. Calistenia, por isso que eu digo calistenia dá para todos, exatamente para todos. Fantástico, 57 anos, primeiro campeonato. Sim, 60 anos o 60, nacional? não, com 58, depois é É 59, 58, né? 59, 59. Onze Foi o nacional. olha só, atenção, 57 anos o primeiro campeonato paulista, é isso? Isso. Paulista, o primeiro, e 59 anos, campeão nacional de calistenia, competindo com jovem. Eu vi alguns movimentos dele que parecia o Arthur Zanetti das argolas lá, rapaz. E Incrível, incrível o mesmo. último campeonato, o penúltimo campeonato agora, que foi em abril desse ano, foi em Curitiba, Campeonato Sul Games, que chama, né. E eu ganhei uma medalha muito bonita, vou mostrar aqui, uma medalha de prata, mas quem me ganhou foi um menino de 17 anos. Vou até pegar a medalha aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó.
Olha, fantástico. Olha só. Essa daqui é a medalha de prata no Sul Games. E eu perdi por 1 ponto por um jovem de 17 anos aí. Nossa, que fantástico, que fantástico. Fantástico. E aí para você que está no sofá, assistindo essa entrevista, né, com seus 30 e poucos anos, que é o meu caso, né, ver o pei ver o biquinho do peito ali, né, gordurinha, né. Olha aí, olha o exemplo para nós aí. E, como ele diz, dá para começar, sem, esse risco de lesão, começar em casa ali, com Sim, as videoaulas dele. Como ter acesso a essas videoaulas sua, Aldo? simples, aí é só entrar lá no meu Instagram, tem na bio lá, você pode ir e tem as minhas o link para videoaula lá na minha bio. Então, já sabe, ó, tem aqui o arroba dele, você Sim, acessa lá na bio dele, tem os links do livro, a link do curso dele, que você tem as tem. videoaulas, e aí desde iniciante, que é o que eu vou começar, até, até seguindo, né, todo esse processo. E eu tenho que te parabenizar por esse trabalho, mas antes de nós finalizarmos essa entrevista, eu gostaria que você falasse de um capítulo do seu livro que eu vi que trata do sono, importância do sono. Tem tanta importância assim, ô, esse Olha, sono? tem um médico chamado Eric Topol. Ele é um cardiologista, cientista, escritor, ele faz pesquisas muitos anos, e ele pesquisou durante 30 anos uma mulher que hoje tem 98 anos. E aí ela dirige, faz tudo, e nessa pesquisa ele colocou alguns fatores. Um deles, exercício, sociabilização, treino ao ar livre, alimentação saudável, menos inflamatória e sono. Porque você recupera seus neurônios, você recupera o seu cognitivo, você recupera sua massa muscular durante o sono. Quanto menos você dorme, menos recuperação, quer dizer, mais cortisol aumenta no seu organismo. Então, o sono é fundamental para a recuperação da massa muscular, para o cognitivo e para tudo. E para quem treina, como eu, né, treino, dou aula, tudo, é extremamente importante o sono. É uma das coisas que eu falo no meu livro também. Fantástico, fantástico. A gente vai estreitar esses laços aí para você vir aqui na cidade de Jandira, no estúdio lá Bora. onde gravamos o Diretamente Podcast, né. Nossos alunos lá da Anhanguera também terão um prazer, né, de fazer um bate-papo contigo. E parabéns, viu? Parabéns, sua história é por si só inspiradora. E eu até hoje, né, eu estava passando aqui agora há pouco na sua rede social, toda vez que eu vejo aquela foto eu falo: "É inacreditável". É inacreditável, porque ele deixa em destaque a foto dele, aos 40, aos 60. Aí você fala: "É incrível". Meus parabéns, viu, de verdade. Valeu, Samuel. Obrigado. E numa próxima, com certeza nós teremos mais tempo para abordar, depois que eu ler o seu livro, para abordar em detalhes toda essa técnica que você vem desenvolvendo e ajudando muitas pessoas. Parabéns. Obrigado. Aliás, Samuel é o nome do meu filho caçula. Que Seu legal. xará. Manda um abração para o meu xará aí. Pode E para o outro deixar. filho também que passou por esse Boa. processo aí, eu tive um derrame cerebral hemorrágico, e eu acredito que assim, todos nós que passamos por um processo desse, é para algum propósito, né. Então Sim, a com gente a certeza. gente, claro, passa por um momento de se perguntar: "Por que eu estou passando por isso?", né. Mas posteriormente a gente acaba encontrando um propósito e fala: Exato. "Não, eu não fui porque a minha missão é essa". E uma das minhas missões, eu tenho certeza, que é levar boa informação, é fazer um jornalismo diferente, que não é aquele jornalismo de polêmica, mas sim no sentido de ajudar o próximo. Sim. Então eu fico muito feliz de Informação boa, apresentar de qualidade e que isso. instrui. É isso, E boa. eu fico muito feliz de tê-lo como um dos entrevistados no meu hall aí. Muito obrigado, Galo. Vamos estreitar essas conversas para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço aí. Para nós todos. Obrigado.